alunas! Eu sou a professora Ana Paula, do canal Quimicana. Para você que já é inscrito no meu canal, meu muito obrigada. Para você que não faz parte do canal Quimicana, seja bem-vindo e inscreva-se no meu canal no YouTube e me siga no Instagram. Este canal te auxiliará a passar no vestibulinho do curso que você tanto deseja. Esta série de vídeos que vou divulgar aqui no canal te ajudará na resolução dos mapas conceituais do meu e-book, que você pode obter gratuitamente no link disponibilizado abaixo. Também vão te auxiliar esses vídeos na resolução de exercícios dos principais vestibulinhos. Na aula de hoje, vamos falar sobre introdução à matéria. E para falar sobre introdução à matéria, é importante que a gente saiba o que é matéria. Matéria é definida como tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tudo. Uma porção limitada dessa matéria é chamada de sistema, e é esse sistema que vai aparecer nos principais exercícios dos vestibulares. Esse sistema ele pode estar na forma de mistura ou de substância pura. Primeiro eu vou começar a falar sobre as misturas. As misturas elas podem ser compostas por uma única fase e serão chamadas de misturas homogêneas. Se essas misturas homogêneas elas forem compostas por um sólido mais um líquido, por exemplo, água com sal, elas também podem ser chamadas de solução. Então, como eu já falei, exemplos de misturas homogêneas são água e cloreto de sódio. Ah, professora, quem é o cloreto de sódio? O cloreto de sódio é o NaCl, que é o principal componente do sal de cozinha. Água e cloreto de sódio dissolvido, ou seja, um pouco de cloreto de sódio, formam uma solução ou uma mistura homogênea. Também formam misturas homogêneas as ligas metálicas. Bronze, o ouro, são ligas metálicas, exemplos de ligas metálicas. E também formam misturas homogêneas as misturas gasosas. Isso aqui é muito importante. Então, aqui eu tenho gás com gás. E ele vai formar sempre, não existe exceção. Toda mistura gasosa, então toda junção de gases, é sempre uma mistura homogênea. Isso aqui é pegadinha de vestibulinho, então se liga. Toda mistura gasosa é sempre uma mistura homogênea. As ligas metálicas são misturas de sólido mais sólido. Lembra, gente, de fazer essas anotações nos mapas conceituais que estão no meu e-book. Eu já disponibilizei para vocês. Baixem o e-book e façam as anotações lá, para vocês conseguirem estudar de forma mais prática. Nós também temos as misturas que são compostas por duas ou mais fases. Essas misturas são chamadas de misturas heterogêneas. Exemplo de mistura heterogênea, água e óleo. Então, quando eu olho uma mistura de água com óleo, eu vejo duas partes. Uma parte referente ao componente água e a outra parte referente ao componente óleo. Portanto, eu tenho duas fases. Cada parte que eu vejo é uma fase. Então, eu tenho duas fases. Portanto, uma mistura heterogênea. Essas misturas todas, mistura heterogênea e mistura homogênea, elas podem passar por processos de separação de misturas e se transformar em uma substância pura. O que é uma substância pura, professora? Uma substância pura, ela é constituída por um único tipo de substância. Essa substância, ela pode ser formada por elementos químicos iguais
E aí eu vou chamar essa substância de substância simples, SS, substância simples. Exemplo de substância simples, professora. Aqui eu tenho, ó, H2, O2, O3, S8, Cl2. Todos esses são exemplos de substâncias simples. O que elas têm de diferente? Ei, curte aí o vídeo. Então, aqui eu tenho um índice. Esse é o índice. E o que o índice representa? O número de átomos que eu tenho deste elemento químico. Então, eu tenho 2 átomos do elemento químico cloro. E aqui eu tenho 2 átomos do elemento químico hidrogênio. Então, os índices indicam o número de átomos que compõem a substância. Para ser uma substância simples, eu só posso ter um elemento químico. As substâncias compostas, que são formadas por elementos químicos diferentes, então eu posso ter mais de um elemento químico. Exemplo de substâncias compostas: CH4. Então, aqui eu tenho o índice 4 para o número de hidrogênios e... Eita, professora, não está aparecendo nenhum número aqui. Isso significa que é 1. Então, eu tenho um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio que compõem essa molécula, que é o CH4. Essa molécula é uma substância composta, porque ela é formada por elementos químicos diferentes. E aí vocês podem me perguntar, professora, como eu identifico que são elementos químicos diferentes? Os diferentes elementos químicos são identificados pelo número de letras em maiúsculo. Então, vou colocar aqui, ó, HClO3. Quantos elementos químicos eu tenho nessa substância? Eu tenho 3 elementos químicos. Um elemento químico é o hidrogênio, o outro elemento químico é o cloro e, por último, é o elemento químico oxigênio. Então, eu tenho 3 elementos químicos que compõem essa substância, que, portanto, é uma substância composta, porque ela é formada por elementos químicos diferentes. Vamos, então, partir para a resolução de 2 exercícios. Primeiro exercício, ele fala assim, é um exercício que caiu no vestibulinho das ETECs. Então, toda vez que vocês observarem, CPS significa Centro Paula Souza. Então, caiu nos vestibulinhos da ETEC. Nas cidades, o saneamento básico envolve o tratamento da água que será fornecida para a população. E este deve ser feito em uma estação de tratamento de água, uma ETA. Em uma das etapas desse processo, o gás cloro é borbulhado na água, ocorrendo a reação química representada por... Então, ele me deu a reação química. Nessa reação química, eu tenho o gás cloro, que é o Cl2. Segundo o mapa conceitual que a gente acabou de resolver, esse Cl2 é uma substância simples ou uma substância composta? É uma substância simples, vou colocar SS, substância simples, porque ele é composto por apenas um elemento químico, tem apenas uma letra maiúscula. H2O é uma substância composta, ela é formada por 2 elementos químicos. HCl, substância composta, formada por 2 elementos químicos. E o HClO é também uma substância composta, formada por 3 elementos químicos, o hidrogênio, o cloro e o oxigênio. Aí ele fala, na reação dada temos uma transformação física? Não, porque na transformação física não tem mudança entre o reagente e o produto, a substância é a mesma. Então, vou colocar um exemplo aqui, ó. H2O líquido forma H2O gasoso. Reparem que nesse exemplo que eu coloquei para vocês, eu tenho H2O e H2O. Então, H2O como reagente, reagente é aquele que vem antes da seta, vou representar pelo Rzinho, tem a setinha, e quem é formado é o produto.
Então, antes da seta, o meu estado inicial é água e depois da seta continua sendo água. O que mudou? O estado físico, o estado de agregação. Mudou de líquido para gasoso, mas a substância permanece a mesma, portanto, seria uma transformação física. No exemplo do nosso exercício, eu tenho reagente diferente do produto, portanto, eu tenho uma transformação química, uma reação química, um fenômeno químico. No item B, ele fala 4 substâncias compostas. Não, isso a gente já avaliou, né? Eu tenho 3 substâncias compostas, não são 4. No item C, 2 substâncias simples como produtos da reação. Não, eu tenho 2 substâncias compostas, porque são formadas por elementos químicos diferentes. Item D, 1 substância simples e 3 substâncias compostas. Isso me parece correto. Então, eu tenho gás cloro, 1 substância simples, e tenho 3 substâncias compostas. Quem são elas? H2O, HCl e o HClO. Então, eu tenho 3 substâncias compostas e tenho 1 substância simples, que é o gás cloro. Item E está incorreto porque ele fala que tem 2 substâncias simples. Então, qual o item correto? Item D. Próximo exercício, ele fala o seguinte, também é um exercício do Centro Paula Souza. Ele fala, o aumento populacional frequentemente é associado ao estudo do ciclo do nitrogênio, o qual está associado com o aumento da produtividade agrícola. Algumas etapas do ciclo do nitrogênio são representadas abaixo. Então, eu tenho 4 etapas do ciclo do nitrogênio. Ele fala, assinale a alternativa correta a respeito das etapas. Então, ele vai fazer várias afirmações sobre cada uma das etapas e a gente vai definindo se são corretas ou incorretas as afirmações. Então, na etapa 1, ele diz o seguinte, na etapa 1, os reagentes, então lembrando, reagente está antes da seta, produto é o que é formado, está depois da seta. Então, ele fala, na etapa 1, os reagentes são representados por substâncias simples. Aí eu vou olhar lá. Etapa 1, eu tenho N2, que é uma substância simples, porque tem um elemento químico só formando essa substância. E eu tenho o H2, que também é uma substância simples, porque é formada por um único elemento. E o produto por uma substância composta, certinho, NH3 é uma substância composta, porque é formada por 2 elementos químicos. Quem são os elementos químicos? O elemento químico nitrogênio e o elemento químico hidrogênio. Então, a alternativa A está correta. Vamos ver por que as outras estão incorretas. Na etapa 2, ocorre a formação de 2 substâncias simples. Etapa 2, eu tenho uma substância composta, porque eu tenho 3 elementos químicos aqui, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, e aqui eu tenho hidrogênio e oxigênio, outra substância composta. Então, eu tenho 2 substâncias compostas na etapa 2, e não 2 substâncias simples. Um detalhe importante, essa etapa 2, ela ocorre com formação de energia. Isso quer dizer que o processo é exotérmico. Alguns exercícios, eles vão trazer esse termo para vocês. Então, exotérmico quer dizer que liberou calor, liberou energia. É o que acontece, por exemplo, na combustão. Eu fico perto de uma fogueira no inverno porque quando há combustão da madeira, libera calor. E aí eu vou absorver aquele calor que está vindo da fogueira, que está sofrendo um processo exotérmico de liberação de calor. Então, o item B está incorreto. Item C, na etapa 3,
Considerando reagentes e produtos, estão representadas 4 moléculas diferentes. Etapa 3, eu tenho HNO3, uma molécula, O2, outra molécula, HNO3, outra molécula. Energia não é molécula, então eu tenho apenas 3 moléculas diferentes e não 4. Item D. Na etapa 4, é formada apenas uma substância encontrada naturalmente no estado gasoso no ambiente. Na etapa 4, eu tenho formação de CO2, que é encontrado naturalmente no ambiente na forma gasosa, porque eu expiro CO2 na minha respiração. H2O é encontrado na umidade relativa do ar, mas é mais comum na forma líquida. E o N2 é o gás nitrogênio, o gás mais abundante no ar atmosférico. Portanto, eu tenho duas substâncias e não apenas uma substância encontrada no estado gasoso no ambiente. Então, também está incorreto o item D. E o item E, considerando todas as etapas, são apresentadas as fórmulas de 15 substâncias diferentes. Vou até mudar aqui a cor da caneta, vou colocar um verdinho e vou marcar quantas substâncias diferentes eu tenho nas 4 etapas. Então, eu tenho N2, uma substância, H2, outra substância, NH3, outra substância. Por enquanto, 3. NH3 já foi, vou marcar o O2, HNO2 e o H2O. HNO2 já foi, o O2 já foi, HNO2 eu vou marcar, C6H12O6, que é a glicose, eu também vou marcar, HNO3 já foi, CO2 eu vou marcar, a água ela já foi ali em cima e o N2 também. Então, agora eu vou contar quantos círculos eu tenho que vão representar substâncias diferentes. Então, eu tenho 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 círculos, portanto, não são 15 substâncias simples, são 9 substâncias simples. Gente, espero que vocês tenham gostado. Bom estudo para vocês. Inscrevam-se no meu canal e não se esqueçam, vem quimicar comigo. All you calibrated, do the mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble like a crazy.